A nossa vida é feita de escolhas. Como os recursos são limitados, não dá pra gente ter tudo aquilo que a gente quer. Então a gente se vê obrigado a escolher uma coisa ao invés de outra. E temos que entender que quando deixamos alguma coisa de lado, os recursos, os benefícios que aquilo que a gente deixou de lado possa nos oferecer, a gente não vai ter à disposição. É a vida. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Michael e neste vídeo nós vamos conversar sobre custo de oportunidade. O custo de oportunidade é um custo implícito. Não é que ele vai sair do nosso bolso, que a gente vai ter que pagar por ele, mas é algo que a gente deixa de obter quando a gente faz uma escolha. Por exemplo, digamos que você trabalha em um cômodo seu, faz a sua atividade, o seu ganha-pão sai de lá. Você utiliza aquele espaço como se você estivesse pagando aluguel para você mesmo. Este é o custo de oportunidade. Como você não precisa pagar aluguel por aquele espaço, o custo de oportunidade encara como se você estivesse pagando para você mesmo. E o valor que você poderia estar recebendo por aquele aluguel é entendido como custo de oportunidade. Vamos ver de uma outra forma. Digamos que ao invés de você estar trabalhando lá, você fosse alugar para uma outra pessoa aquele espaço. E você talvez poderia alugar em um outro lugar que talvez o aluguel fosse mais barato. Vamos para um exemplo com valores para a gente ilustrar. Digamos que você trabalha o seu trabalho rotineiro, digamos que você tem uma barbearia. E o espaço que você utiliza é seu, você não precisa pagar aluguel por ele. Porém, é muito bem localizado e vez ou outra aparece alguém querendo alugar aquele espaço de você. E você já tem a sua clientela fiel. As pessoas, digamos que vão se deslocar, vão às vezes pegar o carro, vão até onde você está trabalhando, independentemente de onde você está trabalhando. Então, as pessoas chegam lá e oferecem aqui, olha, eu te pago R$ 1.500 de aluguel se você alugar aquele espaço para mim. Eu falei, não, mas eu preciso daquele espaço para trabalhar. Aí alguém chega para você e fala o seguinte, olha, eu tenho um cômodo ideal para você trabalhar. É um local um pouco mais distante, não é tão bem localizado quanto o seu, mas dá para você trabalhar tranquilamente. Como a sua clientela é fiel, vamos dizer assim, independentemente de onde você for trabalhar, ela vai atrás de você, você poderia trabalhar nesse local sem problema nenhum, não perderia nem clientela. Mas, tem um porém, esse local onde está sendo oferecido para você, o aluguel é só R$ 500. Então, o que era o ideal? Nessa situação, se a gente for pensar sob um ponto de vista ótimo em questão de economia, o ideal seria você alugar o espaço seu para essa pessoa que está querendo o lugar de você por R$ 1.500 e você alugar esse outro espaço, o aluguel de R$ 500, você ganharia um valor de R$ 1.000, uma diferença de R$ 1.000. Você deixando de utilizar o espaço que é seu, alugando para uma outra pessoa e alugando esse outro espaço, talvez um pouco mais longe, mas um valor bem mais em conta. Então você ganha nessa diferença. O mesmo pode ser pensado, por exemplo, se você tem uma casa muito grande, mas você mora só o casal, por exemplo, já teve os filhos criados. Ah, mas tem todas as memórias. Aí a gente já foge um pouco do aspecto economicamente viável. Então, se o seu corpo familiar já ocupa pouco espaço e tem alguém querendo alugar a casa, ou às vezes até comprar de você, uma decisão economicamente inteligente, vamos dizer dessa forma, é talvez você abrir mão desse espaço e ir para um local um pouco mais aconchegante, vamos dizer assim, um pouco menor, que pode acolher a sua família, suprir as suas necessidades a um custo mais acessível e você obter um valor maior pelo aluguel ou talvez pela venda daquele espaço que você utilizava antes. A gente tem até uma diferença de conceitos de contábil e econômico, porque no econômico a gente leva em conta este custo de oportunidade. Na contabilidade, se você tem um espaço seu,
é algo bom, logicamente, tanto econômico quanto o contábil, você ter seu espaço é algo bom, mas o contábil ele te traz uma vantagem que não leva em conta o valor do aluguel. Digamos assim, o contábil é aquilo que realmente acontece. Se você não paga aluguel, você não vai colocar na sua conta suas despesas o aluguel. Faz sentido. Porém, sob o ponto de vista econômico, este aluguel ele é levado em conta mesmo se você não paga aluguel. É justamente a questão do custo de oportunidade. Você não paga, mas talvez se você estivesse alugando esse espaço para uma outra pessoa, você poderia estar tendo um ganho maior. Esse custo de oportunidade não está relacionado unicamente a espaços físicos. A gente pode levar em conta, inclusive, com o seu tempo. Então, por exemplo, você faz uma atividade, o seu trabalho. Você ganha ali a sua remuneração, às vezes um valor por hora, e alguém te oferece um valor superior para você trabalhar para essa pessoa. Ah, não, mas eu prefiro trabalhar para mim mesmo, ser independente, não ter um patrão. Porém, o valor pago para você que essa pessoa te oferece é bem superior ao que você ganha. Isso também é levado em conta na questão do custo de oportunidade. Você poderia estar usando melhor o seu tempo para ganhar um valor superior. A gente vê bastante comum acontecer, principalmente em empresas familiares, é empregar filhos, parentes, porque o custo é inferior, vamos dizer assim, é mais barato. Você pode utilizar aquela mão de obra ali que às vezes a pessoa nem paga. Chega para você, olha, você vai trabalhar para mim aqui, vai ajudar porque eu pago tudo que você precisa. Então você vai trabalhar para ajudar a pagar as contas de casa. Certo? Faz um certo sentido. Porém, o que a gente poderia pensar? Qual que é o benefício que essa pessoa que está trabalhando na empresa familiar está gerando? Olha, o trabalho que ela faz me gera um valor de R$1.000. Se ela não trabalhasse aqui, então a gente perderia, vamos dizer assim, R$1.000 na nossa renda familiar. Porém, se essa pessoa que está trabalhando dessa forma, gerando ali R$1.000 de benefício para o empreendimento da família, trabalhasse em algum outro lugar, por exemplo, fosse oferecido um salário de R$2.000. Opa, R$2.000 já é um dinheiro um pouco mais volumoso que está entrando na receita da família. Ah, mas eu vou deixar de ali ganhar R$1.000 no empreendimento que é da família, tá deixando o negócio da família de lado. Mas o retorno que essa pessoa pode obter trabalhando para essa outra pessoa é bem superior. Então, se a gente for pensar num aspecto ótimo econômico, é muito mais interessante essa pessoa trabalhar nesse local onde ganha R$2.000 do que ela continuar trabalhando no negócio familiar gerando um retorno de R$1.000. Talvez seja interessante essa pessoa trabalhar nesse local que ganha R$2.000 e com esse dinheiro que está entrando ali, contratar uma outra pessoa que talvez cobrasse R$1.000, que é o retorno que a pessoa gera, ou talvez R$1.500. Então, assim, a gente conseguiria gerar um valor superior no grupo familiar como um todo e continuar desempenhando as suas atividades. Então, o custo de oportunidade está relacionado ao uso dos recursos, dos ativos que a gente tem à disposição, inclusive com relação ao tempo, tanto o nosso, tanto quanto aos dos que estão trabalhando conosco. Então, é algo muito interessante para a gente pensar até sobre o que a gente faz na nossa vida. Porque, por exemplo, quando eu tiro um tempo para descansar, talvez é algo necessário para a gente poder continuar funcionando nós mesmos de forma ótima, até para nossa saúde mental e física, mas quando aquilo passa da conta e a pessoa deixa de trabalhar de forma efetiva, eu vou tirar um ano sabático. Esse ano sabático a gente tem que pensar o seguinte: eu estou cuidando de mim mesmo, mas estou deixando de aproveitar o meu tempo de uma forma produtiva, estou deixando de ganhar recursos financeiros, que logicamente são importantes para a gente manter a nossa vida saudável também. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista do custo de oportunidade, embora não seja algo contábil, né, não é levado na nossa conta em questão de resultado efetivo da nossa empresa, mas é uma possibilidade, é algo que poderia ser explorado para aumentar os nossos rendimentos.
Então, muitas vezes a pessoa tem um pouco de teimosia, vamos dizer assim, olha, esse espaço é meu, eu vou fazer a minha empresa dar certo nesse espaço, porque eu não quero ter aquela preocupação quanto ao aluguel. Mas talvez esse espaço poderia te gerar um valor ainda maior, você alugando, talvez você alugando até para o seu concorrente, vamos dizer assim. Olha, esse espaço que é ideal para sua atividade aqui, ó, a gente é concorrente, eu preparei para mim aqui da forma ótima. Se quiser alugar o espaço, aí a pessoa se aluga para a pessoa e, se for possível, né, manter o mesmo nível da atividade em um outro espaço, em um aluguel mais interessante, mais barato, talvez seja interessante para você sim. Você vai fazer o seu concorrente entrar recursos na sua carteira, por exemplo. E quanto ao tempo, é muito importante a gente destacar que é limitado. O custo de oportunidade é sempre essa análise. Eu alocando de alguma forma recursos limitados, inclusive o tempo. A gente sempre pode pensar assim, olha, depois eu faço isso, eu tenho tempo para isso depois. Mas o nosso tempo, ele tem um limite. A gente não pode, chegou um momento ali da nossa saúde muito depreciada, a gente muito doente, não tem como utilizar aquele tempo da forma que talvez a gente gostaria. Então, é limitado sim. Então, a gente escolher, inclusive, como alocar o nosso tempo, é a gente levando em conta também a questão do custo de oportunidade. Como que eu vou usar esse tempo da melhor forma possível? Como que ele pode me gerar um maior retorno? Talvez o retorno que eu esteja procurando nem seja financeiro, seja de bem-estar. Então, tem uma forma ótima que eu posso utilizar da forma melhor possível esse tempo. Isso tudo é a gente ser ótimo economicamente. E é fundamental a gente entender, quando a gente lida com custo e oportunidade, a gente está lidando com escolhas. Se eu escolho uma coisa, eu estou deixando de lado uma outra. É impossível, dentro da economia, a gente dizer o seguinte, eu quero fazer tudo o que eu quero. Em algum momento os recursos vão faltar. Nem que seja o tempo. Não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu quero. Então eu tenho que escolher aquilo que vai ser mais interessante para aquele momento, aquilo que vai me gerar mais satisfação para aquele momento. Isso tudo é a gente pensar de forma ótima, levando em conta o custo e oportunidade. Então, esse vídeo aí para a gente conversar sobre essa questão econômica, que talvez as pessoas no nosso dia a dia não levemos tão em conta essa questão. Mas é fundamental, se a gente quer ser ótimo economicamente, a gente saber pesar essas decisões que a gente está tomando. Se eu estou escolhendo isso ao invés daquilo, o que eu estou deixando de obter daquela escolha que eu estou deixando de lado? E é fundamental entender, não tem como a gente escolher uma coisa e deixar outra de lado e obter os recursos daquilo que a gente deixou de lado. Então, isso tudo é custo de oportunidade. Então, se você gostou do conteúdo, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário se você já tinha ouvido falar sobre esse custo de oportunidade, se já tinha pensado dessa forma, até essa questão das escolhas que a gente faz. Deixa um comentário aí falando se você já tinha pensado dessa forma. Se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários, eu vou dar uma olhada, te dou um retorno nos comentários mesmo. Se for algo que seja preciso uma discussão um pouco mais profunda, a gente grava um vídeo e fala melhor sobre o assunto, não tem problema. E compartilha aí para alguém que você acha que vai achar interessante essa conversa. E se inscreve para que você possa receber notificações dos próximos vídeos para a gente continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.